muita gente às vezes tem um pouco de dúvida, que é o planejamento sucessório. Você acha que a pandemia acabou dando mais evidência para uma necessidade realmente de se fazer um planejamento sucessório? Você tem percebido esse interesse maior das pessoas, uma preocupação até com essa questão? Sem dúvida. A gente até olhando os dados das seguradoras que trabalham com seguro de vida especificamente, aumentou muito a venda, né? Foi um ano muito positivo para as seguradoras em termos de receita, porque o pessoal falou, opa, isso pode acontecer comigo, né? Até lá no começo da pandemia, algumas seguradoras se pronunciaram, falando que abriam mão da cláusula, porque pandemia não está coberta em diversos ou em todos os seguros de vida, e as seguradoras abriram mão, né? Falaram, olha, quem contratou até dia tal vai estar coberto, doenças graves a gente vai cobrir, então algumas fizeram um anúncio sobre isso, mas foi um ano muito positivo, as pessoas procuraram mais, né? É engraçado, a pessoa sai de casa com o seguro do carro, mas não sai com o seguro de vida, né? Sendo que você tem um risco muito alto nos dois, e o seguro de vida eventualmente vai acontecer, né? Então, isso foi um ponto que fez com que as pessoas se ligassem mais nessa questão, nessa necessidade. E aí, para casos mais sofisticados, para clientes com patrimônios maiores ou com muito imóvel, muitas ações, muito patrimônio pulverizado, você tem que fazer um trabalho mais aprofundado, né, de entender realmente como que isso está disposto, qual o regime de casamento, como que vai ser a sucessão disso, para quem que a pessoa quer deixar aquilo, né, e você tem algumas ferramentas, né, que pode ser desde um testamento, até de repente você criar uma holding ali patrimonial para distribuir cotas já em vida, para quem tem mais dinheiro você pode criar um fundo exclusivo com cessão de cotas e usufruto. Aí tem uma série de ferramentas que você consegue trabalhar para deixar a situação muito tranquila dentro do que pode ser feito do ponto de vista financeiro, sem dúvida nenhuma. Então, esse ano fez com que muitos clientes começassem a pensar nisso, né? Porque, bom, só se fala no assunto, né? Todo dia na mídia, então realmente as pessoas agora começam a pensar, e aí você tem ferramentas diversas, desde um seguro de vida, uma previdência privada que pode ser usada para esse fim, até soluções bem mais sofisticadas para quem tem situações mais complexas e patrimônios maiores. Você tocou na questão dos planos de previdência privada, eu acho que também é um outro ponto importante que a gente poderia falar, falta às vezes um pouco de conhecimento também, né, um acompanhamento às vezes mais próximo, se pode fazer esse investimento, caso não tenha o retorno esperado, quais são os principais cuidados, né, que as pessoas elas devem ter na hora dela procurar ter uma previdência privada? Eu acho que a previdência privada, o primeiro ponto é entender que ela pode funcionar como um veículo de investimento e que em algum momento você pode resgatar aquilo, transformar em renda, mas você tem uma boa flexibilidade. Quando você entende isso, você começa a entender que você tem várias classes, né? Você tem renda fixa, multimercado, agora até previdências em 100% em ações para o investidor qualificado. E aí o investidor ele pode começar a olhar assim, tá bom, eu vou contratar uma previdência de renda fixa, sei lá, bem tranquila, conservadora, poxa, eu tenho que me atentar muito à taxa, né? A gente vê aí, principalmente nos bancões, taxas muito altas sendo cobradas para fundo de previdência para basicamente comprar título público. E aí isso aí acaba com a rentabilidade do produto, e mesmo que você leve para o longo prazo, você vai ficar, às vezes, até abaixo da inflação. Ainda mais com a taxa de juros no patamar que está hoje. Poxa, se eu vou analisar uma previdência multimercado, eu já tenho que olhar outros pontos que não só a taxa. Né? Quem é o gestor que está por trás daquela gestão, qual a filosofia que ele usa, né? Vou comprar um gestor famoso, mas a previdência ela não tem exatamente as mesmas regras de alocação de um fundo aberto. Será que o gestor consegue de fato replicar a estratégia dele naquele fundo de previdência? Prejudica muito, não prejudica? Qual é o histórico do fundo, né? Mesma história quando eu vou para fundos de previdências mais agressivos e que tenham mais participação de ações, né? Qual a estratégia que está por trás? Então é uma análise de investimentos mesmo, mas se atentando um pouco mais para custo, seja taxa de administração ou taxa de carregamento, que a gente ainda vê, infelizmente, né? É uma taxinha que a seguradora pode cobrar do cliente quando ele aplica. Então, depositei R$100, num passado muito recente tinha banco ali, seguradora de banco, cobrava R$5 sobre esse 100 e aplicava 95. E isso não aparece na cota, né? Não aparece no simulador. Então, você imagina o estrago que isso faz na acumulação do cliente no longo prazo. Então, se inteirar um pouco dessa questão de taxas também, e finalmente saber se você precisa de um PGBL ou um VGBL, qual a tabela é melhor para você, progressiva ou regressiva. Aí são decisões também que é importante você ser muito bem assessorado na hora de decidir para não cometer erro. Marcos, tem pergunta aí, fica à vontade, Marcos. Iven, só